Supremo Tribunal Federal. É um fardo que eles não estão sabendo levar, né? Augusto, agora há pouco você lembrou da defesa da Dilma da ditadura do proletariado e a gente traz agora mais um momento histórico, resgata aqui mais uma data ligada à ex-presidente Dilma. É o seguinte: há 4 anos, o Brasil se livrava de Dilma Rousseff. Em 31 de agosto de 2016, por 61 votos a favor e 20 contra, o Senado Federal aprovou o pedido de impeachment que tirou definitivamente Dilma da presidência da República. 3 meses antes, ela era afastada por 180 dias e deixava ao sucessor, Michel Temer, tendo que lidar com uma taxa de empregos que havia disparado, a taxa de desemprego. Além disso, a ex-presidente entregou de herança a Temer uma inflação que saltou de 5,9% para 9,28%. O produto interno bruto partiu de um crescimento de 7,53% ao ano para uma retração de 3,90% ao ano. E a dívida interna aumentou em mais de 70%. Portanto, hoje, 31 de agosto, completamos 4 anos sem Dilma na presidência. Augusto. Tchau, querida. Já foi tarde e não faz falta nenhuma. A pergunta é simples: o Brasil está melhor ou pior que no período da agonia política e administrativa, né, da Dilma Rousseff? A grande gerente, né, que o Lula escolheu, quebrou o Brasil. E o Brasil começou a se recuperar e hoje, com pandemia, está numa situação econômica melhor que estava com a Dilma Rousseff. E as pessoas fingem não se lembrar disso, e faz tão pouco tempo, e ainda tratam a Dilma como vítima de um golpe, né? Como diz aquela... acho que é hoje governadora do Rio Grande do Norte. Não Fátima Bezerra? A Fátima, é golpe. Que golpe o quê? O impeachment se dá quando o governante perde as condições políticas, né, de governar, e quando pedala demais, né? Você mexe com dinheiro público, dá nisso aí. Foi embora em boa hora. O Temer já melhorou o Brasil. Ela foi bem melhor que a Dilma, começou o encaminhamento de reformas essenciais que prosseguem, né, e que o PT não fazia. E com o Bolsonaro, o Brasil vinha com uma recuperação econômica que seria acelerada agora se não tivesse a pandemia. E mesmo com a pandemia está registrando resultados econômicos animadores. Com a Dilma, estaria tudo quebrado. Eu estava escutando o Lula aqui se despedindo da Dilma, é isso? Rodaram aqui uma despedida? Põe de novo aí se tiverem. Tchau, querida. Aí, ó. É isso aí. Diga, Fiuza. Porque o tchau, querida, apareceu naquela conversa telefônica, né? Do Messias, né? Que a Dilma tenta salvar o Lula, nomeando ele para a Casa Civil. E aí aquele diálogo foi reproduzido, muito transcrito, né? Não deu certo aquele golpe para dar imunidade ao Lula, ali para a Casa Civil. E aí terminava com tchau, querida, que era o Lula falando com a Dilma, e isso virou o bordão aí do impeachment. Mas vale lembrar, Vitor, que foi realmente um momento virtuoso da história brasileira, um momento em que o país se uniu para tirar uma quadrilha do poder. Mas o ano que antecedeu esse momento que a gente está aí celebrando já o 4º aniversário, foi um ano de muita desesperança, por incrível que pareça. Talvez não o ano todo, né? Porque esse foi o momento que ela foi definitivamente afastada, né? Mas até que fosse votado realmente o impeachment, transcorreu um tempo muito estranho no Brasil, porque a Lava Jato já estava demonstrando, né? Já tinha demonstrado todo o assalto do PT, e no meio disso a Dilma Rousseff foi reeleita em 2014. Já com a Lava Jato, já tinha o Paulinho do Lula, né, esses diretores da Petrobras, o Cerveró, né, enfim, o Renato Duque, já tá todas aquelas denúncias lá em torno do João Vacari, né, isso tudo já estava, a polícia já estava inteiramente agindo e recolhendo esses elementos aí. E ainda assim o Brasil reelegeu a Dilma Rousseff.
E o que sobreveio, ela tentou ali ela sentiu, né, o PT sentiu que estava perdido, eles foram dobrando a aposta, desde o mensalão eles foram dobrando a aposta no populismo. Olha a Argentina aí, exatamente a mesma coisa. Vão dobrando a aposta, vão inventando demagogia para roubar mais, não tem mais como fazer um governo ok, como até no início o Lula chegou a admitir, né, a primeira equipe do Lula foi até boa, até consolidou o Plano Real, mas depois eles jogaram a toalha, foram só roubar e mentir, né? A Dilma tentou, com o Joaquim Levy na Fazenda, acalmar o mercado, tentar fazer ali uma operação resgate do país. Só que não tinha gente, é o que eu sempre digo, assim, a gente tem que desejar boas equipes que saibam fazer contas e queiram fazer as contas certas na gestão do país. Não importa se é Bolsonaro, não importa se é o Collor, se é o Fernando Henrique. Tem que ter uma equipe lá que saiba gerir, que não é tão fácil. Mesmo que ela seja honesta, ela tem que ser apta, né? E o Joaquim Levy sozinho não resolveu. Só que nesse período sobreveio muita desesperança. Eu ouvia muito essa questão, né? O impeachment não vai dar, né? Uma descrença enorme. E a quem a gente deve a perseverança nesse caminho de depuração é a Operação Lava Jato. Foi ela que levou, independente de manchete de jornal, independente de um ambiente de opinião pública aquecido e desejoso e expressando, né, a sua censura, enfim, seu desgosto com aquele modelo de governo. A Lava Jato foi levando e recolheu. A gente já tinha, na reeleição da Dilma, eu lembro que ainda antes de terminar o ano de 2014, a Lava Jato já veio com novos elementos fortíssimos contra, né, demonstrando que nem está tudo julgado ainda, demonstrando de fato o assalto proverbial que foi feito por essa quadrilha que se tornou no centro do poder. E foi ali, na esteira da Operação Lava Jato, que a opinião pública foi acreditando de novo aos poucos, né? Mesmo assim teve que ter uma participação ali do Eduardo Cunha na presidência da Câmara, meio vingativa em relação ao PT. Foi um processo bem acidentado essa depuração, mas houve uma união e o país precisa voltar a esse espírito. O país precisa voltar a um espírito de união que não é em torno de um político, não é em torno de um projeto político, nunca será, né? As grandes nações, elas se unem pela sua própria prosperidade. E você estava lá, né, Zé Maria? Em 1 minutinho e meio, quero ouvi-lo, Zé. Pois é, olha, Vitor, eu participei ali ativamente, fiz cobertura dos 2 impeachments, né, do Brasil, do Collor e da Dilma. Olha, Fiuza, sobre desesperança, um processo de impeachment ele é doloroso, viu? Ele não via ninguém com muito prazer fazendo aquilo. É como se fosse assim, uma agressão à democracia e é meio assim. É quando o Congresso Nacional é obrigado a assumir poderes acima do voto popular. A Dilma foi eleita, né, pelo voto popular. E aí levou o país para uma situação tão grave que eu vou ser muito sincero aqui. O impeachment da ex-presidente Dilma foi muito mais necessário do que o impeachment do ex-presidente Collor. Naquela época do Collor havia denúncias pesadas. Na época da Dilma, além das denúncias pesadas, havia um sinal claro de que o Brasil estava indo ao encontro do brejo, estava numa situação muito difícil. Michel Temer resistiu bravamente em assumir a posição, não, é preciso fazer o impeachment, senão o Brasil vai cair numa situação muito complicada. E foi assim. Esta é a história do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vou te dizer uma coisa, até petistas depois se sentiram aliviados. Foi como se tirasse das costas deles, dos petistas, um peso muito grande. No dia seguinte ao impeachment, com a posse do Michel Temer, eu me lembro de um debate ali sobre orçamento e os líderes petistas, no sentido claro de alívio, dizendo, não, agora isso é um problema de vocês. Tipo assim, olha, nós já não aguentamos mais segurar esse fardo. Foi assim. O impeachment da Dilma foi um alívio até para os antigos aliados dela. Foi